você é um jogador que ficou durante muito tempo fora do Brasil, né? Tua carreira é toda fora do Brasil, em Portugal. Tem raízes em Portugal, né? Não, familiares não. Assim, eu tenho alguns familiares que foram para lá morar, mas não tenho nenhuma família de lá. De lá. De lá, não Tá. tenho nenhuma família. Você, Né? mas você morou quantos anos lá? Morei 7 anos. 7 anos. 7 anos. Você é praticamente um português, então. Praticamente um português, né? É. Até minha namorada também é portuguesa. Aí, ó, tá, entendeu? raízes aí, ó, Essa é namorada aí, ó. Eu sabia que você tinha raízes lá. essa é a raiz, né? Agora, familiar não tenho, não. Aham. Mas assim, é um país sensacional, né, cara? Espetacular. Eu adoro. Eu sou suspeito para falar, né? Todo mundo, às vezes, o pessoal chega e pergunta para mim o que eu acho do país, se é bom, pô, se vale a pena visitar. As melhores referências possíveis eu passo porque é um país que vale a pena. Isso bateu na trave de você voltar lá, né? Assim, Cara, voltar... tava de mala pronta. Tava de mala pronta, Tava de né? mala pronta. Eu me lembro de ter noticiado, inclusive aqui no UOL, muito próximo ou certo, já você ia voltar pro Arouca, né? Basicamente tava certo, né? Malinha tava fechada, o Não, zíper da mala fechado. Na verdade, assim, a mala eu nem cheguei a desfazer, porque eu vim de Portugal, né? Agora, nesse primeiro semestre, eu tava lá, vim pra cá, e tava sem definição se eu ia continuar no Santos, se eu ia... Então você deixou a mala pronta. E daí eu fiquei no CT, né? Eu morei no CT 2 meses e meio agora, nesse... Só usava o uniforme mesmo? Os uniformes do clube, minha roupa... Eu usava 2 peças de roupa, que às vezes era quando eu vinha aqui pra São Paulo, pra fazer alguma coisa. Mas a mala tava já pronta, né? A passagem estava quase comprada. E daí houve a oportunidade de eu jogar o jogo da Ponte Preta e fiquei. E como é que foi isso? Cara, então, como todo jogador, né? A gente quer jogar. Sim. E eu não fujo dessa situação. E chegou um período que eu vi que tava difícil de eu jogar agora, né? Tudo bem que eu cheguei no meio do campeonato e tudo, mas o jogador quer oportunidade, quer jogar, quer mostrar. E no final da temporada, no final da janela de transferências, houve a oportunidade. Que o pessoal de Portugal me ligou, tive bastante ligação dos clubes de Portugal. E o Arouca tinha uma situação com o Santos, onde era até vantajoso para todas as partes. E eu falei que queria jogar, queria ter essa oportunidade. E os clubes entraram em acordo, eu entrei em acordo com o clube. Só que, no momento, o clube também estava negociando a questão do Jair, né? Que tinha recebido uma proposta do Porto e tudo. Era uma espécie de uma demandada, né? Que ia acontecer, né? E daí tinha a situação que ia vir outros zagueiros ou não ia e tal. Então ficou meio confuso, né? Naquele momento. E eu tinha acertado tudo, fui pro treino de quinta-feira. O Jair acabou não treinando, porque tinha essa questão da proposta. O Carille perguntou se eu estava pronto para jogar. E eu falei que estava pronto, que queria jogar. Até porque eu queria era ter oportunidade, né? E se o clube realmente fosse vender o Jair naquela altura, eu não via a necessidade de sair, né? Então falei que jogava e tudo. Fiz o jogo contra a Ponte Preta, né? Fiz um gol, até fiz um bom jogo. E depois fiquei. A janela fechou também. Foi bem no finalzinho da janela, né? Era bem no apagar das luzes. Era ali nos últimos instantes, né? Até porque também o clube lá de fora precisava de uma resposta. Porque eles queriam contratar um zagueiro. Sim. Eu era a primeira opção. Só que caso não fosse possível a minha contratação, eles precisariam andar com outra opção, não é? Claro. Então, ficou nessa... Não, peraí, estamos resolvendo, não sei o que e tal. E aí foi super positivo, né? Porque aí você teve minutagem, você conseguiu vaga no time, chegaram outras peças, o Luan Pérez, né? Sim. Mas aí teve um lesiona, outro acaba ficando fora. E você conseguiu jogar e você conseguiu encerrar esse ciclo e essa volta do Santos à elite com o título e você jogando, né? Sim. Eu acho que o saldo, no final de tudo, acaba por ser um saldo positivo, né? Apesar de eu não ter todos os minutos que eu queria, porque nessa questão eu também acabo sendo um pouco, entre aspas, né, egoísta, quero jogar, quero participar. Mas tem que ser assim, né? Acho que tem que ser, porque, né, essa ambição acho que é importante. Mas no final de tudo acaba sendo um saldo positivo. Tive a minha oportunidade agora na reta final, os minutos que eu desejava. Pude ser feliz e ajudar também o clube. Fazer parte, né, desses jogos aí decisivos. Não vou falar que são... Assim, você pode falar que são jogos que decretaram o acesso, mas todos os outros que vieram antes foram importantes para que chegasse nesse momento e a gente, com 1, 2, 3 vitórias, fosse possível concretizar isso. Então, fico feliz no final de tudo. É aquele tijolinho, né? A construção, né? Uma campanha vitoriosa,
uma conquista de título, cada jogo é um tijolinho, Sim. né? Então, e teve jogo que você fez gol, né? Sim. Foi importante. Então, tá ali, né? Tá na história, né? Ainda, acho que mais esses campeonatos, assim, de pontos corridos, né? Que são 38 rodadas, você tem ali um ano inteiro. Tem jogo que é chave, né? Você sabe qual que é o jogo-chave, assim? Você fala, putz, esse jogo aqui é divisor de águas. Cara, eu acho que aconteceram alguns, assim, nesse passado recente, né? Temos aí o exemplo do Mirassol, que acho que foi um jogo O importantíssimo. da Vila, né? Que é o jogo que nós assumimos a liderança, né? Acho que é um jogo bem importante. Logo depois, na Vila, tivemos o Ceará também. Foi um jogo onde nós abrimos 8 pontos de vantagem do Ceará, né? Uhum. Então, você fala, pô, esse aqui é importante. Só que depois você vê, pô, esse aqui também, se a gente não tivesse vencido, talvez não poderia e tudo. E depois ali, essa sequência, né? Depois do Ceará, que nós tivemos 4 vitórias seguidas, né? Foi o que, né? Sacramentou a nossa subida e deixa a gente hoje já campeão na primeira divisão e longe dessa disputa aí que tá bem, bem acirrada, né? Qual